A minha Bíblia está aberta no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, para a leitura dos versos de 1 a 10. Atos, capítulo 3, de 1 a 10. A palavra de Deus assim nos diz: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Mas disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Louvado seja o nome do poderoso Deus a quem nós servimos. Obrigado pela tua palavra, meu Deus. Abençoa-nos diante dela. Nós precisamos que o Senhor fale conosco. É a nossa necessidade. E rogamos que seja assim, meu Deus, para a tua glória, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Assentem-se, por favor. Os elementos da cena que nós acabamos aqui de ler estão muito claros. O primeiro elemento é o templo, representado pela porta formosa, que os historiadores não sabem ao certo qual era a posição. O fato é que havia essa porta com este nome, com esse adjetivo, e que tinha uma grande importância diante do número de pessoas que afluíam para dentro do templo. E a quantidade de pessoas que ficavam ali para pedir esmolas. E assim chegamos ao nosso segundo personagem da cena, um paralítico, coxo, de nascença, que ficava exatamente colocado à porta formosa para ali esmolar, para ali pedir esmolas, qualquer coisa que lhes dessem. E o terceiro personagem, representado aqui pelos dois apóstolos de Jesus, Pedro e João, que iam ao templo à hora nona, à hora da oração. De fato, o templo era o que havia de comum entre o coxo paralítico e aqueles homens honrados, piedosos, tementes a Deus, discípulos de Jesus, seguidores de Cristo, que iam ao templo para orar. Agora, o templo, embora fosse o ponto de convergência, o ponto em comum do paralítico e dos apóstolos, a perspectiva, a visão que eles tinham do templo era diferente. Ou seja, para os apóstolos, o templo era um lugar de oração. Mas para aquele paralítico, o templo era um lugar de humilhação. E, na verdade, era humilhante ter que pedir. E mais humilhado ainda ficaria aquele homem diante das negativas de pessoas que não o ajudariam com alguma coisa.
Para os apóstolos, o templo era um lugar de refúgio. Era um lugar onde eles vinham, um momento de oração, a hora da oração, e a gente sabe que quando a gente ora, a gente se alivia. A gente sabe que quando a gente ora, nossas forças são renovadas. A gente sabe que quando a gente ora, o nosso ânimo aumenta ainda mais. Mas para o paralítico, o templo era um meio de sobrevivência. Não era pelas orações que ele sobrevivia. Era das esmolas, das migalhas que lhe davam. Para os apóstolos, a pergunta em relação ao templo era: quando iremos? Assim como o salmista diz, né? Quando irei e me verei perante a face do meu Deus? Salmo 42, versículo 2. Para aquele paralítico, a pergunta não era quando, mas a pergunta em relação ao templo era quanto. Quanto será que eu vou ter ao final desse culto de oração? É o pensamento do paralítico. O que eu vou ter? Quantos denários? Se recebesse 1 denário, seria muito dinheiro. Mas, de fato, ele recebia restos. Ele recebia o que ninguém tinha falta e, portanto, dava a ele. Para os apóstolos, a porta formosa era o acesso a uma mesa, a um banquete espiritual que eles provariam naquele momento de oração a Deus. Mas para o paralítico, a porta formosa era um lugar impossível de ele entrar, porque pessoas com defeito físico, fossem quais fossem, eram impedidas de entrar no templo. Pessoas com, por exemplo, uma paralisia como a dele, eram vistas como alvos da ira de Deus. Ou seja, aquela pergunta que os discípulos fizeram a Jesus em relação ao cego de nascença, foi ele ou o pai dele que pecou para que nascesse cego? Ou seja, eles acreditavam que uma pessoa que nascia com algum tipo de deficiência, nascia dessa forma porque os seus pais, seus progenitores, haviam feito alguma coisa muito ruim que atraiu a ira de Deus, e a maneira de Deus puni-los era fazendo o filho nascer defeituoso. E nós sabemos que isso não tem nada a ver. Pessoas nascem com deficiência porque o pecado tocou a humanidade. Não é por causa de Deus, não é por causa do diabo, não é por causa dos nossos pecados, das nossas falhas, mas é por causa da situação pecaminosa em que o mundo se viu mergulhado quando o pecado entrou no mundo. A terra produziu cardos e espinhos. E nessa afirmação de Moisés no Gênesis, nós podemos afirmar que os cardos e espinhos eram deformidades que foram geradas em função do pecado que adentrou no mundo e trazendo outras deformidades, inclusive físicas. E a pior de todas as deformidades, a própria morte. Aquele homem, portanto, não olhava para a porta formosa como uma possibilidade de entrar no templo, de acesso ao templo, mas eles olhavam para a porta formosa, ele olhava para a porta formosa como uma possibilidade de receber, não um banquete, mas algumas migalhas, que alguém com um coração misericordioso viesse a dar. O verso 3 diz isso. Por favor, pode aumentar um pouquinho para mim? Obrigado. O verso 3 diz: o qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem, é só um pouquinho, que lhe dessem uma esmola. Que lhe dessem uma esmola. Essa era a expectativa. Nada além
disso. Agora, o que essa história tem a ver com a gente? O que essa história tem a ensinar para a gente? Eu quero dizer para você que essa cena de Pedro e João chegando ao templo e passando por uma pessoa extremamente necessitada, aconteceu hoje, inclusive, comigo e com você. No trajeto nosso, para chegar até aqui, nós passamos por muita gente necessitada. Muita gente que se vê alvo da ira de Deus. Muita gente que se vê humilhada. Muita gente necessitada de pão físico, de ajuda, de uma mão estendida. Muita gente necessitada de uma palavra de ânimo, de uma palavra de esperança, de uma palavra boa. Muita gente necessitada de um olhar. Porque Pedro diz para aquele homem: olha para nós. O que nos dá a nítida ideia de que aquele homem ficava esmolando, pedindo, de cabeça baixa, se sentindo indigno de olhar para as pessoas a quem ele pedia ajuda. E tem gente que se sente assim, indigno, de pedir ajuda. Todos nós, para vir a esse lugar nessa noite, passamos, conscientes ou inconscientemente, passamos por gente com grande necessidade. E aqui entra a reflexão nossa nessa noite. Porque eu quero falar do que acontece fora da porta do templo. Eu quero falar o que acontece dentro do templo. E eu quero falar do poder de Deus que opera na vida daquele que se deixa usar por Deus e na vida daquele que crê que Deus é poderoso para mudar a sua vida. Portanto, em primeiro lugar, eu quero afirmar que do lado de fora da porta do templo, a porta formosa, seja como você quiser pensar, há um mundo real e cruel. Um mundo onde estão toda sorte de doentes, de miseráveis, de gente triste, de gente desanimada, de gente que perdeu a fé, de gente desesperançada. A Bíblia diz que este mundo, essa humanidade, jaz no maligno. O trabalho do diabo é matar, roubar, destruir, oprimir. O trabalho do diabo é possuir. O trabalho do diabo é gerar desentendimento. O trabalho do diabo é cegar o entendimento daqueles que não conhecem a Deus, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Irmãos, o diabo é real. Ele é uma realidade. Nós cremos em Deus, sabemos da existência de Deus, e nós também sabemos da existência do inimigo das nossas almas, que é o diabo. E se ele já procura, de alguma forma, abater aqueles que conhecem a Deus, imagine o que ele pode fazer na vida de alguém que não tenha Deus como seu Senhor, que não tenha Cristo como seu Salvador, que não é casa, templo do Espírito Santo. Imagine o que é que o inimigo das nossas almas podem fazer, potencializando a malignidade dentro do coração do homem. O ser humano está cada vez pior, mais depravado, cada vez mais inimigo de Deus e das coisas de Deus. Cada dia mais tem prazer maior em andar nas trevas e não na luz. Cada dia mais. E que Deus nos livre, que nós não sejamos contaminados
me permitam a expressão que é usual em nossos dias, que sejamos contaminados por esse vírus do amor ao mundo. A Bíblia diz que qualquer um que se constituir, que quiser ser amigo do mundo, será automaticamente feito inimigo de Deus. O mundo vai de mal a pior e piorará ainda mais. Nós só temos esperança porque a nossa esperança não está no mundo, está em Deus. Vocês viram o caso desse garotinho Gael, agora, essa semana. Morreu por espancamento. Semanas atrás, aquele garotinho, Henri. As crianças naquela creche, um lunático, só pode ser maluco ou endemoniado. É das duas uma. Que entra numa creche, mata professoras e mata crianças, bebês indefesos. Isso é um retrato do que é o mundo. O conflito no Oriente Médio mexe conosco, mas há um conflito vivido nos grandes centros, inclusive do Brasil, na violência que atinge um pai de família, motorista de Uber, por exemplo, onde bandidos o assaltam e o matam. Em Diadema, um morador da cidade onde moro, ele clamou pela vida, dizendo: eu tenho 5 filhos. E os bandidos, sem qualquer piedade, ímpios mesmo, sem piedade, tiraram a vida de um pai de família, deixando 5 órfãos, mais 5 órfãos no mundo. Esse é o mundo em que nós vivemos, no mundo real. Não é um mundo de conto de fadas, não é um mundo da rede social, em que as pessoas fazem selfies, tiram fotos nos passeios. Esse não é o mundo real, isso é um mundo virtual. Isso é um mundo, para usar uma expressão popular, para inglês ver. Quanta gente tira foto sorridente, com a mãe, e posta no Dia das Mães, e só vai ver a mãe o ano que vem, para tirar outra foto e postar. O mundo real é bem diferente do que a gente avalia. É um mundo cão, é um mundo cruel, é um mundo sem sentimento para com os bons. Essa é a grande realidade. E nesse mundo engrossam as fileiras dos miseráveis, dos famintos, dos abandonados, dos solitários, dos pobres, dos perdidos sem Jesus. O mundo real, irmãos, está fora do templo. O mundo real está fora da porta do templo. Mas o mundo real está no caminho que eu e você fazemos para chegar no templo. Pedro e João tinham 3 alternativas. A primeira delas, ignorar aquele homem. Como tanta gente fez e faz nos dias de hoje. Quanta gente ignora, faz de conta que não existe, passa ao largo como levita, passa olhando para o outro lado como sacerdote. Tão poucos têm a atitude daquele bom samaritano, que olhou para aquela pessoa e se dignou a ver se pelo menos ela estava viva, como estava. Mas os 2 outros religiosos, que subiam de Jerusalém, ou que desciam de Jerusalém para Jericó, eles não tinham esse tipo de atitude. Aqueles homens poderiam ignorá-los, poderiam removê-lo. Removê-lo como um entulho. Removê-lo como alguma coisa que está atrapalhando o caminho. E dizer: dá licença, aqui não é lugar para você. O que você está pensando? Em Jerusalém, irmãos, havia guetos de miseráveis. Tanto é que o único milagre que Jesus operou em Jerusalém foi no tanque de Betesda. Um lugar onde ficavam os cegos, coxos, mancos, ressecados. Essas pessoas eram alijadas da sociedade. A sociedade era dos perfeitos. E os imperfeitos ficavam lá, à margem de tudo e de todos. Não eram só os leprosos, mas também os que tinham algum tipo de deficiência. Poderiam até ignorá-lo,
ignorado ele ou removê-lo. Tem um outro jeito de remover. Dá alguma coisa para ele parar de me pedir. Qualquer coisa. Ou eles poderiam ir ao encontro do homem. Eles poderiam olhar, enxergar, porque tem gente que não enxerga, só olha. Vê, mas não enxerga. E eles decidiram enxergar aquele homem com os olhos de Jesus. Lá em Mateus capítulo 9, verso 36, a Bíblia diz que Jesus olhou, viu as multidões, e essas multidões eram como ovelhas que não têm pastor. A vida daquele homem aleijado, coxo, paralítico, começou a mudar quando ele ouviu dos homens de Deus: olha para nós. Tão inferiorizado, de cabeça baixa, sem coragem de olhar. Porque talvez, irmãos, é aquela história de olhar e ver a pessoa virar o rosto. Isso é duplamente humilhante. Então é melhor estender a mão e clamar: me dê alguma coisa, uma esmola, por favor, sem olhar. E aí vemos a dignidade desse homem sendo enaltecida pelos servos de Deus. Porque o povo de Deus acredita e valoriza a dignidade humana. Aquele ator que morreu era homossexual, vivia uma relação homoafetiva. Nós sabemos, temos uma posição em relação a isso. Mas nós não festejamos a morte daquele homem por ele ser homossexual. Isso não seria cristão. Hoje partiu para a eternidade o nosso prefeito, Bruno Covas. E, embora pessoas possam ter discordâncias políticas em relação àquele homem, nós não podemos deixar de pensar naquele garoto, filho dele, único filho dele. Podemos parar de pensar nisso? Não podemos deixar de orar por aquela família enlutada. E não importa qualquer coisa, são seres humanos. E como seres humanos, criação de Deus, imagem e semelhança de Deus, eles têm a sua dignidade. Me lembro de uma moça na outra igreja que via um rapaz que olhava carros no estacionamento, um estacionamento aberto, que dava acesso a um parque lá em Santo André. Aquele rapaz falava para os seus colegas de droga quais eram os carros que tinha toca-fita. Hoje ninguém quer isso. Naquela época. E eles vinham para abrir o carro com aquelas técnicas e roubar os toca-fitas. E quando descobriram que ele dava essa ideia, apontava os carros, se reuniram os funcionários para expulsá-lo de lá. E conseguiram. Ele atravessou a rua, ele tinha uma perna menor que a outra, era manco, atravessou a rua, sentou-se na sarjeta, na calçada, e ficou lá de cabeça baixa, chorando. E aquela moça tinha o coração cheio de compaixão e os olhos de Jesus para enxergar naquele miserável, escravo de drogas, um ser humano. Foi, atravessou a rua, porque missões é isso, é atravessar a rua. Missões não é só enviar a oferta para o missionário que está longe, mas missões é atravessar a rua, é ter os olhos abertos para aqueles necessitados que precisam de Jesus e talvez nem saibam disso. O fato é que ela falou de Cristo para aquele rapaz. E ele entregou a vida a Cristo como seu Salvador. Deus transformou a vida dele. Transformou a vida dele. À noite, no culto de oração, ela chegou falando desse rapaz. Precisávamos arrumar uma clínica de recuperação. E nós fizemos isso. Arrumamos uma clínica para ele e levei aquele rapaz para a clínica. 6 meses. E quando eu ia visitá-lo, o responsável dizia para mim: pastor, ele não precisa, o Adriano não precisa estar aqui. Ele não tem crise de abstinência, ele não tem nada. E ele diz: Cristo transformou a minha vida, eu não sinto mais vontade de usar nada de droga.
Uma transformação, poder de Deus. E numa das visitas, próximo já da saída dele, eu disse: para onde você vai, Adriano? Ele disse: não sei, pastor. Porque na casa do meu irmão, que mora em Santo André, ele não me quer mais, porque quando eu usava droga, eu roubei tudo da casa dele. Você não tem família? Tem meus pais. Na cidade de Garça, interior de São Paulo. Só que eu saí de lá, meu pai me expulsou de casa, porque eu roubei tudo dentro de casa. Meu pai disse que nunca mais queria ver a minha cara. E eu disse: pois nós vamos a Garça, levar você lá. Coloquei ele dentro do carro e fomos para Garça. Primeira parada, primeira igreja batista de Garça. Falamos com o pastor: está aqui o Adriano, nova criatura, transformado. Dá um apoio para ele, espiritual. Dá uma força para ele, espiritualmente. Tá bom. Segundo, fomos para a casa dele. 9 anos fora do lar. A mãe achava que ele já tinha morrido. Não tinha notícias. E quando nós paramos o carro, ele abriu a porta e saiu correndo para dentro da casa. Muro baixo, portão aberto. Ele entrou, a irmãzinha dele, quando ele saiu de lá, 9 anos antes, ela já era uma moça, se assustou com aquele homem entrando dentro de casa. Ele correu direto para a cozinha e abraçou a mãe. Nós entramos e vimos aquela cena, aquele homenzarrão chorando, abraçado com a sua mãe, meu filho. E dissemos para ela: seu filho entregou a vida a Jesus, é uma nova criatura, está liberto das drogas. E dissemos: vamos esperar o pai. Pai no trabalho, final do dia, chega aquele homem, sisudo. Mas quando viu o filho, eu tenho certeza que ele viu a beleza de Cristo no rosto daquele rapaz. Se desmanchou. E abraçou o pai pedindo perdão, parecia o filho pródigo. Nossos olhos têm que estar abertos. Mas para que eles estejam abertos, nós temos que enxergar com os olhos de Jesus. Com os nossos olhos, a gente não enxerga. O fato é que no caminho para o templo, nós passamos por gente assim. A vida daquele homem mudou, porque alguém olhou com os olhos de Jesus. Mas do lado de dentro, em segundo lugar, da porta do templo, há um povo. Se lá fora da porta há um mundo cruel, um mundo vil, dentro da porta, há um povo sensível e comprometido com Jesus. É sensível para a necessidade daqueles que perecem sem Cristo, mas comprometidos também com a palavra e com Deus desta palavra. Porque, irmãos, aquele homem olhava atentamente o movimento, é o que nos diz o versículo 5. O movimento das pessoas entrando, e ele olha atento para Pedro e João, quem sabe eles vão dar alguma coisa para mim. E deram. Muito mais do que prata e ouro, eles não tinham. Mas aquilo que eles tinham, versículo 6, eles deram ao homem. Olharam para o paralítico e disseram: levanta-te, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, e anda. E, irmãos, que coisa extraordinária. Só a igreja de Jesus tem autoridade na terra para invocar o nome de Jesus e dizer: em nome de Jesus, diante da tua fé, os teus pecados estão perdoados. É só a igreja de Jesus que pode dizer: em nome de Jesus, o Nazareno, deixe de fumar, deixe de beber. Em nome de Jesus, o Nazareno, deixe de se drogar. Em nome de Jesus, vá, peça perdão à sua esposa, restaure o seu casamento. A igreja de Jesus é a única que tem autoridade para falar em nome de Jesus, porque essa autoridade foi dada pelo próprio Jesus a nós.
é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide. Como pastor há quase 30 anos, eu já vi muita gente transformada pelo poder do Evangelho de Cristo, pela propagação do nome poderoso de Jesus, o nome diante de quem joelhos se dobram, línguas confessam que só Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. A igreja é a única que tem autoridade na terra para dizer, em nome de Jesus, não veja mais pornografia na internet, você pode ser liberto por Cristo. É a única que diz, em nome de Jesus, seja liberto do alcoolismo, busque a Cristo, confie em Cristo, entregue sua vida a Jesus. Dentro das portas do templo, há um povo sensível a essa necessidade, e um povo comprometido com Jesus, e apregoa que em Cristo há solução para a vida dessas pessoas, e o faz em nome e na autoridade de Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. A igreja não pode simplesmente olhar e não enxergar, olhar e não ver de fato. Ela não pode ignorar de maneira nenhuma. E eu não estou falando apenas e tão somente de uma situação social. Não, eu estou falando de Cristo, o pão da vida. Tem gente bem vestida, tem gente educada, tem gente com formação, mas que tem um vazio dentro da alma que não cessa. A droga não encheu, o vício não encheu, as compras, o gasto não encheu, o sexo livre, a pornografia não encheram. Só Cristo pode encher, e nós não podemos nos calar. Nós temos que sair aqui, passar pelas portas do templo, manter os nossos olhos abertos e anunciar a esses carentes que no nome de Jesus há salvação, que no nome de Jesus há solução, que no nome de Jesus há vida eterna e paz com Deus. Senhor Jesus é a glória da igreja. Irmãos, nós amamos pastor Josué. Nós temos saudades do pastor Josué. Mas a glória desta igreja é Jesus. É por isso que a igreja continua. É por isso que a igreja avança. Não é por causa deste que vos fala, ou destes que falam a vocês constantemente através desse púlpito. É porque a glória de Jesus é a igreja. E a igreja é a glória de Jesus. Você está aqui por causa de Jesus, não é? Fala um amém bem forte. Está aqui por causa de Cristo. O mundo tem prata, ouro, mas a igreja tem Cristo. O mundo tem ouro, pedras preciosas, mas o suprimento das necessidades da igreja são supridos em glória por Cristo Jesus. O mundo tem esmola. O máximo que o mundo possa dar a um ser humano é esmola. E o mantém aleijado, e o mantém doente, e o mantém prostrado na sua humilhação. Mas a igreja tem autoridade para, em nome de Jesus, proclamar a restauração dos cativos, para proclamar a libertação dos cativos, para proclamar o ano aceitável do Senhor, e para fazer isso em nome de Jesus. Nós temos um grande desafio, irmãos, nesse século 21. Os desafios são muitos, e nós temos que estar atentos. E como pastor da igreja, eu quero conclamar essa igreja. Os desafios estão diante de nós e nós estamos vendo. Então nós precisamos avançar diante desses desafios com a autoridade do nome de Jesus. Se nós não usarmos a autoridade do nome de Jesus na proclamação do Evangelho, indo até aqueles que não podem vir,
enxergando aqueles que estão fragilizados, que estão engessados, parados, imobilizados pela ação do pecado, eles nunca sairão do outro lado da porta. Eles nunca conhecerão, como nós conhecemos, mas alguém um dia nos falou. Porque o poder do mundo não vai poder ajudá-los, a tecnologia do mundo não vai poder ajudá-los, a modernidade do mundo não vai poder ajudá-los, só Jesus pode transformar essas vidas. E nós confiamos no poder do nome de Jesus. Em último lugar, nós falamos que do lado de fora há um mundo cruel, há um mundo perdido. Nós falamos que do lado de dentro da porta há um povo comprometido com Deus e um povo sensível às necessidades daqueles lá fora, com olhos abertos, olhos de Cristo, para enxergar essas pessoas. Mas, em último lugar, eu quero lhes dizer que ao lado de Cristo, tanto os de dentro quanto os de fora da porta têm acesso ao poder que foi outorgado aos de dentro e ao poder que é almejado, desejado pelos de fora. Ao lado de Cristo, há poder aqui dentro e há poder de Cristo lá fora. Se os de fora crerem e se os de dentro disserem: olha para nós, em nome de Jesus, se isso acontecer, o poder de Deus se manifesta. E eu creio no poder de Deus. E você? Eu creio no poder de Deus. E isso é uma combinação extraordinária. Olha que coisa extraordinária, versículo 7. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. Os apóstolos estenderam a mão. Os apóstolos abriram a boca para falar em nome de Jesus. Aquele homem pegou na mão de um deles. E a partir daquele momento, ele sentiu a firmeza nos joelhos, firmeza nos pés, e colocou-se em pé. O que esse paralítico sabia de Pedro e João? Nada, O que ele sabia de Jesus? Talvez já tivesse ouvido de Jesus. Aliás, era muito difícil alguém, naqueles dias, aqueles meses pós-morte e ressurreição de Jesus, não ter ouvido falar dele. Mas o fato, irmãos, é que no momento em que Pedro estendeu a mão para o aleijado, instintivamente ele se levantou ao perceber que os pés e tornozelos se firmavam como nunca antes havia sentido. E o verso 7 diz: e saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. Quando o poder de Deus se manifesta na vida dos que estão dentro, que saem de olhos abertos, para proclamar em nome de Jesus a salvação aos que estão fora, irmãos, o poder de Deus se manifesta. E os que estão fora, vêm para dentro. O ex-paralítico entrou no templo. Imagina, nasceu paralítico, nunca entrou no templo. Mas agora ele entra, andando. E andando por causa do poder de Deus, através dos seus servos. Porque Deus podia ter curado aquele homem sem Pedro, sem João. Mas Deus optou por usar aqueles homens, a palavra e a mão estendida. Deus não precisa de nós, mas Deus é tão misericordioso que nos dá a oportunidade de sermos parceiros na transformação do mundo, de sermos instrumentos da transformação de uma vida, de nos usar como instrumentos
para ser boca, para ser olhos, para ser mãos, para ser coração de Deus na terra. Depois do 11 de setembro, perguntaram ao Billy Graham, onde é que estava Deus, que não impediu os aviões se chocarem com aquelas torres, não impediu a morte daquelas pessoas? Billy Graham respondeu: Deus estava nos bombeiros que foram ao encontro para salvar vidas debaixo dos escombros. Deus estava nos moradores de Nova York, que nas imediações correram para lá, alguns até foram, entraram, subiram no meio dos escombros para trazer gente, salvar pessoas. Deus estava nas expressões de amor, de afeto, de solidariedade, nos bilhetes, na comoção de tanta gente que se solidarizou com aquela tragédia, com as famílias enlutadas. Deus estava lá. Quando alguém disser: eu não acredito em Deus, onde é que Deus está? Olhe nos olhos dessa pessoa e diga: Deus está aqui, Deus está em mim. Você pode ver a beleza de Cristo, você pode ver a paz que excede todo entendimento, você pode ver Cristo em mim, através das minhas atitudes, através das minhas reações. Você não observa a minha vida, você acha que eu sou uma pessoa extraordinária? Você acha que eu sou uma pessoa sensacional? Você está ouvindo um homem, irmãos, que quando o sangue dele sobe, é melhor ficar longe. Quando você vira esse homem sorrindo, sendo simpático, sendo amável, tendo ações de bondade, saiba que não é ele, é Cristo. É Jesus. E só Jesus. Nada desse homem. Que a beleza de Cristo se veja em nós. E as pessoas olham e digam: eu creio em Deus. Por quê? Olha, eu acredito em Deus. Porque aquela pessoa, a maneira como ela vive, só existindo um Deus, só existindo o Senhor, e nessa hora você se torna boca, mãos, olhos, coração de Deus na terra. Quando Jesus veio ao mundo, eu estou encerrando, ele se deparou com 3 tarefas fundamentais. A primeira tarefa: proclamar o reino de Deus. Mateus 12, 28. Ele diz: se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. E não somente nos 3 anos, depois da sua ressurreição, ele continuou anunciando o reino. Atos 1, versículo 3, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. É o que nós pregamos, é o que nós anunciamos. Mas havia uma segunda tarefa. E a segunda tarefa de Cristo foi a expiação dos nossos pecados. Efésios 1:7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Essas 2 tarefas, Jesus cumpriu usando o corpo físico dele. Mas a terceira tarefa era abençoar todas as famílias da terra. E essa tarefa ele fez com o seu corpo, mas não o físico, o místico. Ele fez através da sua igreja. A igreja é o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. É por isso que quando nós chegarmos no céu, nós passaremos por um tribunal chamado Tribunal de Cristo. É só para crente. E nós seremos julgados, nossas obras serão julgadas. Eu e você vamos comparecer, a Bíblia diz, segundo aos Coríntios 5:10. Romanos 14:12. Cada um de nós
dará contas de si mesmo a Deus. Do nosso orgulho, da nossa vaidade, de olharmos só para nós e queremos só para nós e tudo para nós, de só pensarmos em nós, o nosso egoísmo. Deus vai nos cobrar em Cristo Jesus, a mim e a você. E vai cobrar também a terceira tarefa. Se nós formos braços, mãos, olhos, boca, ouvidos, coração de Deus aqui na terra. Porque Jesus optou. Tudo o que Deus quer realizar na vida do homem perdido, ouça bem, Ele optou realizar através da sua igreja. Os anjos não irão. Jesus não irá. O Espírito Santo não irá. Ele já determinou. Somos nós. E você não precisa ir para o Japão, nem para a China, nem para o Afeganistão. Atravesse a rua da sua casa, em nome de Jesus. Tenha os olhos e ouvidos abertos, em nome de Jesus. Pense no necessitado, não só em si. Seja igreja. Ame a Cristo. Seja corpo de Cristo na terra. E como é que a igreja pode abençoar os que estão do lado de fora da porta? Você responde. Você tem um dom. Você tem um talento. Você tem uma habilidade. Tem alguma coisa que você é bom e você pode fazer. Você não precisa fazer o que eu faço. Eu não preciso fazer o que você faz. Mas nós precisamos ser corpo de Cristo aqui na terra, para que paralíticos espirituais, cegos espirituais, mudos espirituais, surdos espirituais, enfermos espirituais sejam curados quando nós dissermos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba a palavra de Deus para o perdão dos seus pecados e salvação da sua alma. Amém, meus irmãos? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, fale com Deus. Ó Senhor, muito obrigado por este momento diante da tua palavra. O que o Senhor queria falar nesta noite foi dito, meu Deus, eu sei, mas que o Senhor complete essa obra no meu, nos nossos corações. Ó Deus,